pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre desigualdade econômica no Brasil. Vamos analisar a pirâmide e entender como funciona a renda ou salário no Brasil. Na parte superior da pirâmide, representada pela cor azul, nós temos 1% da população que ganha de 13.560 a 33.900. Na parte verde escura, 4% das pessoas ganham de 6.780 a 13.560. Na parte verde claro, com 9%, pessoas que ganham de 3.390 a 6.780. Na faixa amarela, 16% das pessoas que ganham de 2.034 a 3.390. Na faixa vermelha, com 20%, pessoas que ganham de 1.356 a 2.034. Na parte marrom, com 46%, pessoas que ganham até 1.356. Ou seja, 66% das famílias no Brasil ganham até 2034. Isso significa que o Brasil ele é pobre, mas a maior consequência dessa pobreza é a má distribuição de renda. Causas e consequências da desigualdade econômica. A distribuição desigual de renda de um país ou região está relacionada diretamente a fatores históricos, sociais, a falta de investimento político e social. E no Brasil não é diferente. Nessa imagem, nós temos uma parte da população que tem privilégios, que consegue viver com uma qualidade de vida, e de um outro lado, que representa a maior parte da população, no caso do Brasil, de pessoas que vivem em situação de pobreza. Vamos entender, então, as causas dessa desigualdade econômica. Um dos fatores são as heranças coloniais. A herança colonial é um fator comum em quase todos os países da América Latina e da África, pois foram colonizados por países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. No caso do Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses, que construiu uma estrutura colonial centralizada e discriminatória, e onde havia também pouco interesse em investir no nosso país. Então, tudo que Portugal produzia, explorava aqui no Brasil, todo o lucro era revertido para os portugueses. A desigualdade de gênero também é uma outra causa da desigualdade econômica. Isso acontece porque ocorre ainda hoje a desigualdade salarial entre homens e as mulheres elas tendem a trabalhar mais na informalidade e muitas vezes elas recebem menos que os homens. O acesso à saúde e educação também está associada a essa desigualdade econômica. Segregação racial. A segregação de pessoas de acordo com a sua etnia também caracteriza como uma causa estrutural da desigualdade econômica. Ela está relacionada com a exploração econômica e social que ocorreram em países que foram colonizados, países americanos e africanos. No continente africano, ocorreu um movimento que é conhecido como apartheid, que era um movimento de segregação ou separação étnica. E esse movimento resultou na desigualdade, na pobreza e no desemprego que existem no continente africano. Esses países lutam até hoje para acabar com essa desigualdade. Localização geográfica e comércio exterior. Desde o período colonial, a localização geográfica serviu para posicionar os países dentro do sistema de comércio internacional. Então, desde a expansão marítima, a localização geográfica dos países favoreceu o desenvolvimento econômico e do comércio. Aqueles países que estão localizados próximo a mares, oceanos, eles têm mais potencial para crescer economicamente. Acesso à educação. A falta de escolarização de algumas classes sociais é apontada por diversos estudos como uma das principais causas da pobreza e desigualdade de renda. Como vimos, a desigualdade econômica está relacionada à formação estrutural do nosso país, por exemplo. Ela está diretamente relacionada à formação social e histórica do Brasil. Quando uma sociedade ela tem acesso à educação, isso resulta no crescimento econômico, pois ajuda a quebrar aqueles ciclos de pobreza conhecido como generacional, que é quando a pobreza ela passa por várias gerações. Então agora vamos às nossas atividades. Leia o trecho abaixo e responda as questões. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atingem a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou 7% da população. 1. Esse momento de crise causado pelo coronavírus tem atingido não só a economia no Brasil, mas no mundo. Assinale a alternativa que corresponde aos fatores indicativos da pobreza extrema. Letra A. Desemprego e principalmente a falta de alimentos. B.
A falta de higiene. C. Dificuldade para plantar e colher. 2. Cite 2 causas que explicam a desigualdade econômica do Brasil. Atenção, façam a atividade 2 da página 68, 69 e 70 do material Trilhas de Aprendizagens. Tchau, gente, e até a próxima.